mensuração da comunicação é importante? Vantagens e sugestões com Cristina Panella no Conversa Corporativa. A primeira coisa que tem que ser feita é saber exatamente qual é o planejamento de comunicação daquela empresa, que serve tanto para guiar a comunicação externa quanto interna, porque a gente só mede aquilo que a gente colocou como objetivo. Então, esse conhecimento efetivo do planejamento de comunicação de uma empresa é fundamental, porque só isso vai fazer com que as áreas também deixem de trabalhar com essa dicotomia interna e externa, que é um pouquinho falsa, se ela é só geográfica. Só existe uma ocasião em que é possível o próprio time fazer uma pesquisa, tá? Quando ele contrata uma consultoria que fará todo o planejamento e toda a parte de inteligência da pesquisa e que eles, né, se submeterão a um treinamento para coleta de dados. Muitos questionários feitos homemade, né, essa é a moda da casa, tem questões do tipo, vamos supor que eles querem determinar quantos fumantes ainda existem naquela empresa. Invariavelmente as perguntas que vêm são: você é fumante? O que já é um ataque em si mesmo. Aí você diz: não, essa não é a melhor pergunta. Aí a pessoa diz: você fuma? Ah, achei a boa pergunta. E eu sempre brinco e digo assim: o quê? Cigarro, charuto, maconha? Pois quanto você fuma? E as respostas são: um maço, 2, 30. Ou seja, quando você tem os resultados dos seus dados, você tem que jogar no lixo. Embora o funcionário, no primeiro momento, ele se sinta mais à vontade com aquele que ele conhece, ele se sente mais à vontade para estar com a pessoa, mas não para responder objetivamente aquilo que a gente pergunta. Então, o distanciamento é uma garantia para o funcionário, não só de que ele poderá falar livremente, mas principalmente do anonimato, que não é possível manter com uma equipe interna, né? E a preservação do sigilo das respostas. Não adianta você dizer para um funcionário: olha, o pessoal do RH veio te entrevistar, mas eles não vão associar o seu nome à resposta. Não há credibilidade nisso. Não adianta, muitas vezes a avaliação de veículos fica restrita só aos elementos plásticos. Não é uma avaliação de conteúdo. Uma avaliação de conteúdo linka aquilo que está sendo veiculado aos objetivos de comunicação e consegue medir se as pessoas estão percebendo aquela ligação. Numa determinada empresa, em um ano nós estávamos fazendo avaliação de comunicação interna e entre eles havia um veículo, e muito caro inclusive, uma revista lindíssima, muito cara. E os profissionais todos num grupo focal disseram: essa revista não tem muito mais sentido, porque agora a gente recebe tudo por e-mail, rapidinho, o que eu preciso. Essa revista chega já tem um mês. E eu sugeri ao RH que a revista tivesse uma mudança de foco, que ela passasse a ser uma revista para a família. O insight veio com um cara que me disse: para mim já não serve, mas outro dia eu estava em casa e meu filho virou para mim e disse assim: ô pai, fulano foi promovido, né? Eu li lá na revista da empresa. Então essa é uma maneira da família começar a participar. A revista foi remodelada, totalmente para a família, incluindo as famosas receitas para as mães, e ela é sucesso até hoje. As empresas muito tempo trabalharam somente com centimetragem, ou seja, o clipping e o espaço ocupado na mídia. Passaram a existir novos indicadores que não levavam em conta a centimetragem, ou seja, como é que eles são montados? Novamente, em função das mensagens-chave da empresa. Uma empresa, para monitorar a exposição dela, ela tem que monitorar o site, ela tem que monitorar as redes sociais e ela tem que monitorar todos os veículos de comunicação impressos, né, e online. Uma das empresas para quem nós fazemos isso, quer dizer, a ANS, né, que é bem grande, a Agência Nacional de Saúde, ela tem 40% do volume dela, né, feito em jornais, revistas, e 60% em jornais, rádio, revistas e tal, de todas as regiões do Brasil e tal, copiando exatamente o que saiu. Você tem a matéria, então é uma cópia, né? Não tem o mesmo valor. Ter periodicidade é ideal. Por quê? Porque quando você faz uma primeira medida, você só pode ter valores básicos. Tá? É a partir da segunda que você começa a poder medir uma evolução ou involução daquela situação. O principal problema é a construção do briefing, né? A empresa pode até dizer: eu já tenho aqui alguns elementos
Mas aí você tem que ler aquilo e ver o que falta. Onde começam os erros? Primeiro, não avisar qual é o volume ou a verba que você eventualmente tem para trabalhar. Porque o bom profissional de pesquisa pode tentar adaptar o que ele vai fazer. Segundo lugar, principalmente no interno, né, o questionário, você não é um profissional de pesquisa na sua empresa, mas você pode muito bem responder um questionário. Então, quando o questionário for ser validado com você, você principalmente vai poder fazer um pré-teste, ou seja, você responde o questionário, como se fosse uma das pessoas, e ver como você se sente em relação àquilo, ou se falta alguma coisa. Na aplicação, né, na aplicação seja das entrevistas por telefone, aí corre o maior risco, por isso que eu digo que o pessoal interno tem que ser treinado para isso, né, porque existem formas de fazer isso que não são as do jornalista, que as pessoas dizem, mas eu sei fazer pergunta, mas não é a mesma coisa. Se a empresa não pertencer à ABEP, né, que exige que o profissional tenha no mínimo 5 anos de experiência comprovada e fique 2 anos lá, você já está correndo um risco. Mas também isso não vai garantir que seja excelente. Então, a ABEP é um critério mínimo, assim como a gente checa se o seu nome está sujo na praça ou não, né? Mas, na realidade, eu acho que é sempre bom. Você pode e deve, talvez, falar com 2, 3 empresas, oferecer exatamente o mesmo briefing, né? E ver a qualidade de interlocução, não só das questões que te fazem, como do tipo de proposta que te oferecem, porque muitos institutos oferecem uma proposta que tem uma folha. O título da pesquisa, universo, tantas pessoas, amostra, tantas pessoas, método telefônico, por exemplo, valor X. Então, quando você não tem nenhuma ideia, tente montar um briefing muito bom e oferecer a 3 empresas e analisar o tipo de resposta que você tem.